beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso, vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, para pré-militar também. O que você está falando, professor, nessas aulas aí? Estou falando sobre, olha do lado aí embaixo aí da minha imagem aí, essa imagem forte, né? Esse cartaz bonitão que está aqui atrás de mim, o curso de História completo, e-mail, meu nome está aqui embaixo. Então daí, né, pessoal? Vamos lá, né? O historiacompanhão@outlook.com, o e-mail, né, para mandar sua dúvida, seu questionamento. Muito obrigado aí pelos elogios que eu estou recebendo pelo e-mail. O Facebook, Estuçar. Quero agradecer a todo mundo que está participando, que entrou aí no Facebook, pediu para adicionar no Facebook Estuçar, está acompanhando lá nossos exercícios, que todo dia eu posto exercícios. Menos alguns domingos, né? Que tem domingo que eu não posto, mas de segunda a sábado eu sempre estou postando exercício lá, beleza? Obrigado também todo mundo aí das turmas do Zap Zap, né? Do WhatsApp do CHC, onde nós temos turmas de pré-militar, Enem, vestibular, entre outros, que estão lá participando. E também o recurso também aqui no CHC dos simulados pelo Zap Zap. O celular para mensagem, o 3291650267. O conteúdo, Crise de 1929, parte 3, fim. Esse é o fim, pessoal, a última aula sobre a crise de 29. Hoje nós vamos falar sobre o New Deal, né? O New Deal também. A nova era. O que nós temos que entender aqui muito interessante, pessoal? Muito interessante. Vimos nessas duas últimas aulas, pessoal, que a supremacia dos Estados Unidos economicamente estava aumentando muito. Nada menos. A Primeira Guerra Mundial ajudou muito os Estados Unidos a se desenvolverem. A sua política de neutralidade, de se afastar com as questões da Europa, se desenvolveu os Estados Unidos, e principalmente a partir da Primeira Guerra. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra, é uma potência, e é uma potência que investe em outros países, principalmente aonde? Na Europa, porque a Europa sai da Primeira Guerra arrasada e começa ali a comprar e depois para. Mas começa a comprar e também pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos para a sua reconstrução. Mas só que o governo, como eu já falei para vocês, o governo americano, os 3 últimos governos antes da crise, são governos, vamos dizer assim, um liberalismo clássico, um liberalismo mais radical, onde você observa o quê? Que a intervenção na economia é o mínimo possível. Ou seja, a economia tem que se autorregular sozinha. E isso era um perigo muito grande, por causa que a falta de fiscalização da economia, e principalmente de fiscalizações internas, né, em empresas e tudo mais, favorecia agitações e flutuações no mercado. Ou seja, a economia muitas vezes crescia de uma forma que aquilo que não era real. Empresas, indústrias que continuavam produzindo, mesmo não tendo gente para comprar, e acumulando assim estoque e pegando dinheiro emprestado para produzir mais e mais, vai chegar um momento que não vai ter quem mais comprar, porque a população interna dos Estados Unidos, como eu já falei para vocês, ela tinha desigualdade aí de renda, e poucos que tinham muito compravam, mas muitos que tinham pouco muitas vezes não compravam, paravam de comprar. O crédito foi dado, mas chega um momento que a dívida chega e você para de comprar. Neste caso, várias empresas usavam de alguns mecanismos ilegais para falsificar os balancetes delas, onde que em suas ações que fossem mandado para a Bolsa de Valores, para nesse caso serem compradas essas ações e esse dinheiro que eles recebem dessa compra seria investido dentro das empresas, essas empresas, quando mandam essas ações para a Bolsa, o valor real deles não é o valor que é mandado. Ou seja, ele manda um valor de 100 dólares, mas na verdade ele vale 10 dólares. Ou seja, são valores irreais. E nesse caso, quando a crise bate de vez de uma forma, o cara que tinha aquele título ali de 100 dólares, na verdade tinha o quê? 10 dólares. Beleza?
Então, os Estados Unidos entram em crise. Essa crise começa dia 21 de outubro de 1929. Em 24, como eu já falei, de outubro de 29, é lançado vários títulos para venda, só que ninguém compra. E no dia 29, na terça-feira negra, você observa já a crise se instalando no mundo capitalista. Então, pessoal, tinha que ter uma saída para essa crise. E essa crise dá-se através do presidente dos Estados Unidos daquele momento, Franklin Delano Roosevelt. E a saída da crise? Qual que é a saída da crise? O New Deal, beleza? O novo plano aí. E o que era esse New Deal? Eram investimentos. Só que esses investimentos, pessoal, o governo não quebra. Quem quebra é o setor privado, o capitalismo. O governo ainda tinha seu dinheiro. Então o governo, nesse caso, ele tinha que tomar uma posição de tentar melhorar essa economia, de tentar contornar essa crise. Então ele começa a gerar empregos. E esses empregos, pessoal, é uma forma de quê? De estimular o consumo. Não vamos estimular a produção. Primeiramente, vamos estimular os consumos e, consequentemente, depois a produção. Então, aonde que gera mais empregos? Construção civil. Então, os Estados Unidos, pessoal, viram um grande canteiro de obra, praças, prédios públicos, tudo começa a ser construído e se opta pela essa construção civil porque ela consegue absorver mais empregados. Consequentemente, esses empregados recebendo salários, eles vão poder comprar. Tranquilo? Mas esse controle, né, essa compra tinha que ser através de um controle de preço, para que esses preços não ficassem malucos, para conseguir esses empregados comprar, beleza? E a recuperação industrial também falava, entre outras coisas. Nós temos também, pessoal, a parte do seguro-desemprego também, para dar um futuro, do salário, de horas de trabalho, na parte da saúde e educação, porque uma pessoa bem instruída e com uma boa saúde, qualidade de vida, ela consome mais e entre outras coisas mais. Então, são investimentos que o Estado faz nos setores, em diversos setores, mas principalmente para quê? Para estimular o consumo. A tarefa principal era aquecer o consumo, isso através do controle de preços, e sem aumentar a produção. Ou seja, você estimula o consumo, mas não estimula a produção. Porque se continua estimulando a produção mais que o consumo, acarreta, no caso, a superprodução. Ou seja, o Estado ia investir nessa economia da seguinte forma: ele geraria empregos, esses empregos, cada pessoa que empregasse teria o seu salário, esse salário dessa pessoa que foi empregada nessa construção civil ia repercutir em consumo, esse consumo geraria, nesse caso, mais produção, né, aumenta um pouco da produção, e essa produção, para aumentar essa produção, você teria que chamar mais empregados. Então era um ciclo. E como o Estado, nesse caso, ele ia reaver esse dinheiro, como que esse Estado, né, o Estado americano, iria ter esse dinheiro de volta investido? Através da cobrança dos impostos. Beleza, pessoal? Quando o Franklin Delano Roosevelt chega ao poder, pessoal, ele chama um cara para trabalhar na economia, um inglês chamado John Keynes. É através também do nome da teoria, né, da doutrina keynesiana. Tranquilo, pessoal? Onde ele fala também no seu livro A Teoria Geral do Emprego e dos Juros da Moeda. Ou seja, qual que era a ideia dele? Governo tomar medidas, rompe com o liberalismo radical, Estado intervir para evitar crises. Como a gente está vendo aí, pessoal, o Estado agora está pegando as rédeas da coisa. O Estado está tomando as iniciativas. E muitas dessas iniciativas, pessoal, movidas por motivos intervencionistas. Como, por exemplo, a compra de empresas, companhias, bancos que estavam falidos, para depois passar para o capital privado, para o pessoal privado, mas comprar essas empresas, bancos, investir nelas, reorganizar elas para depois elas começarem a funcionar. Então é o Estado intervindo dentro da economia. Isso vai de encontro ao quê? Com as ideias
do liberalismo radical que vinha. Ou seja, é claro que o New Deal vai ter oposição dentro do Congresso, mas só que é um plano que funciona. Até 1939, os Estados Unidos conseguem se recuperar dessa crise. Mas os Estados Unidos, pessoal, o Brasil continua ainda, naquele caso, ainda das suas crises, né, do café, entre outras coisas a mais. A Europa, nesse caso, você vai observar aqui o fim da crise nos Estados Unidos vai abrir portas para quê? Para a Segunda Guerra Mundial. E nesse caso, o que você observa? Essa Segunda Guerra Mundial, pessoal, os países que entraram em crise, principalmente a Alemanha, por causa do Tratado de Versalhes, foi muito humilhada, ela estava em crise, desemprego, entre outras coisas, a Itália. Você vai observar o quê? Que o capitalismo na crise de 29 quebra, mas só o capitalismo, como eu já falei para vocês. O socialismo da Revolução Russa, ele continua, ele está lá no auge, está crescendo. Então, se observa uma grande expansão desse pensamento socialista para dentro da Europa. Consequentemente, pessoal, os partidos comunistas dentro desses países começam a crescer. Como nós já vimos na nossa aula Entre Guerras, na Itália, a participação do comunismo, do partido, ela ganha muito ímpeto dentro da Câmara, ganha cadeiras. E nesse caso você tem movimentos sociais, movimentos rurais. No caso, na parte urbana, você tem vários ligas socialistas pegando indústrias, comprando indústria, tomando conta delas, entre outras coisas, repartição de terra no meio rural. Então, o que você observa? Essa burguesia, essa elite capitalista, né, com medo desse avanço socialista, o que ele faz? Eles vão apoiar quem? Regimes autoritários, os ditos regimes totalitários. Então, nesse caso, pessoas como Hitler e Mussolini ganham apoio dessas pessoas. Beleza, pessoal? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais alguma coisa sobre o nosso curso de História completo. Mais alguma coisa aí. Valeu, pessoal? Um abraço.